Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Pancho no canal de Matemática em 7 minutos. Na nossa primeira aula hoje a gente vai falar de quê? De razão, que é uma das matérias que mais cai em qualquer concurso, tá? Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente já vai começar. Vem comigo, vamos lá! Então, gente, como eu falei, na nossa primeira aula a gente vai falar de quê? De razão. O que seria uma razão? Razão nada mais é do que uma divisão. Então você pode escrever ela como? Você pode escrever na forma de divisão, A dividido por B. Você pode escrever como A barra B. Ou você pode escrever A sobre B, que é muito mais utilizado, tá? E a gente vai falar de quais razões? As razões que a gente vai falar são a velocidade média, tá? Que você está acostumado a ver, principalmente em física. O que seria a velocidade média? A velocidade média nada mais é do que a razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto que a gente leva para percorrer essa distância. Então, se a gente tem aqui, como no nosso exemplo, um percurso de 560 km que demora 8 horas para percorrer, basta você dividir esses dois valores. Então, 560 divididos por 8, vai dar 70 km por hora. Então, 70 km por hora, repara que a gente vai manter a nossa unidade de medida. Tá? Então vai manter o quilômetro e vai manter a hora. Então significa que a cada 1 hora ele percorreu o equivalente a 70 km do trajeto. Lembra que isso é uma média, não quer dizer que ele ficou 70 km por hora o trajeto inteiro. Tá bom? Outra coisa que a gente vai falar bastante vai ser o quê? A densidade. O que seria a densidade? Densidade nada mais é do que a razão entre a massa de um corpo pelo volume que ele ocupa. Tá? Então repara que para a gente calcular a massa, se tiver mais de uma coisa na nossa substância, no nosso corpo, tá? A gente vai ter que somar todas as massas. Aqui no nosso exemplo a gente tem que uma substância é formada por 30 gramas de sal e 300 gramas de água. Então, como já está em grama, não tem nem dificuldade, você só vai somar, tá? Então você sabe que a tua substância vai ter 330 gramas no total. E ele te diz que essa substância ocupa um volume de 300 mililitros, tá? Repara que ele te pede a densidade em grama por mililitro. Como a sua massa já está em gramas e o seu volume já está em mililitros, você não precisa nem fazer nada. Basta você somar e fazer a razão. Então, somando o 300 com 30, que vão dar 330 gramas, e fazendo a razão por 300 ml, você encontra a densidade de 1,1 gramas por mililitro. Ou seja, a cada 1 mililitro tem o equivalente a 1,1 gramas dessa substância. Show? A gente vai falar também de escala. O que seria escala? A escala ela é muito utilizada nos concursos porque dá para você fazer várias brincadeiras diferentes com ela. Tá? Só que a escala é a razão entre a medida no mapa pela medida real. Repara que ela não é escrita na forma de fração nem na barrinha. Tá? Ela é escrita na forma de divisão. Os dois pontinhos de divisão e o segundo valor. Por que não tem unidade de medida? Porque você, na verdade, pode colocar a unidade de medida que você quiser, porque os dois valores estão na mesma unidade de medida, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Igualar as unidades de medida, depois você vai simplificar essa fração e depois você vai cortar as suas unidades para você fazer a sua escala. Então, quando a gente tem no mapa uma rodovia com extensão de 15 quilômetros, e no mapa ela tem 10 centímetros, para você calcular a sua escala, basta você fazer o 10 centímetros pelo 15 quilômetros. Ah, Pancho, aí acabou? Acabou não, né, meu querido? A gente tem que colocar na mesma unidade de medida. 15 quilômetros é 1.500.000 centímetros, tá? E aí você tem que 10 centímetros vale 1.500.000 centímetros. Simplificando os zeros, você tem que a cada 1 centímetro você tem 150.000 centímetros. Lembra que como escala não tem unidade de medida, você simplifica o centímetro com centímetro, você tem a sua escala de 1 para 150.000. Lembrando que você pode colocar qualquer unidade que você quiser. Pode, se eu passasse todo mundo para metro ia dar certo? Ia. Se eu passasse todo mundo para decímetro ia dar certo? Ia. Esse valor ia se manter. Agora, uma coisa que você tem que ter atenção. Quando ele te fala de área, você tem que levar essa escala ao quadrado. Porque quando a gente fala de escala, a gente fala da distância de um ponto a outro, uma medida linear. Quando você fala de área, você está usando duas dimensões. Tanto que área é o quê? Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Tá? Então, o que você vai fazer com essa escala? Você vai elevar essa escala ao quadrado. Pode ser, tem um exemplo para mim? Tem. Aqui. Um mapa, a escala dele é de 1 para 750.000. Para um pouco.
Não leu o resto ainda não. O que ele está te dizendo com isso daí? Que a cada 1 centímetro tem 750 mil centímetros. Você já pode brincar e colocar os centímetros aqui. A gente tem o costume de usar centímetro. Precisa ser necessariamente centímetro? Não. Tá? E quando você for passar para a unidade, você está vendo que a tua escala está te dizendo que a cada 1 centímetro são, na verdade, 7,5 quilômetros na sua vida real. Tá? Ele te fala que essa área tem uma reserva de área 64 centímetros quadrados. Quanto vai ser essa área na vida real? Seguinte, você já tem a sua escala, eleva ela ao quadrado, e aí você vai descobrir que a cada 1 centímetro quadrado vai valer 56,25 quilômetros quadrados. Só que lembra, a área da tua reserva era de 64 centímetros quadrados. De 1 para 64, você multiplica por 64, e aí multiplica em cima, multiplica embaixo. Lembra para a gente fazer frações equivalentes. Tá? E aí 64 centímetros quadrados viram 3.600 quilômetros quadrados, que vai ser a área da nossa reserva. Beleza? Então lembra, escala linear de um ponto ao outro, tem que colocar, na mesma unidade de medida para você poder cortar e trabalhar com a unidade que você quiser. A escala entre áreas, você pega essa escala e eleva ao quadrado. Punch, se falar de volume. Se falar de volume, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas já para você saber a escala entre volumes, basta você elevar ao cubo. Show? Esse foi o nosso primeiro vídeo, tá? Não perde nada. Já falei, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue lá no Instagram, porque a gente vai postar lista de exercícios com gabarito e tudo mais, certo? Beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.